sejam todos bem-vindos. Sou Adriana Navarrete Bianchi, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto e coordenadora da Comissão de Psicanálise de Casal e Família da Federação Psicanalítica da América Latina, que é a FEPAL. Okay? Além de mim, nossa comissão é composta pela co-coordenadora Paulina Zuckerman, da Argentina, e sua sociedade é a APDEBA, ela que a seguir coordenará este encontro, bem como por Alane Moura, do Brasil, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais, e o Bisa Zarate, do Chile, que é Apache, a sociedade dela, Rocio Rojas, do México, que a sociedade dela é AMPIEP, Lea Seton, que é do Panamá, que é a APAP, sua sociedade, Lúcia Morabito, que é da ASOVEP, e Sari Garrido, da SPC. As duas são venezuelanas, ok? São da Venezuela. Assim, em nome da comissão, quero agradecer pelo apoio que temos recebido da atual diretoria da FEPAL a este projeto, chamado Encontro Entre. Nas pessoas da presidente Vânia Cidade, da secretária-geral Joyce Goldstein e da diretora científica Marina Mas. Precisamos também registrar nossa gratidão pela colaboração estratégico-técnica e de divulgação fornecida pela SBPRP, nas pessoas da presidente Mônica Bittar Araújo, da diretora superintendente Maristela Esbrogel e da diretora científica Luciana Torrano. Acima de tudo, quero agradecer a Ades Atia de Cavalim, da Sociedade Psicanalítica de Caracas, e João Freiser Pereira, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, por terem aceito prontamente e com grande entusiasmo o nosso convite para expor as interessantes reflexões que eles trazem nesta manhã. Nosso muito obrigado a todos. Este projeto da Comissão de Psicanálise de Casal e Família é um evento com recorrência semestral e que tem por finalidade proporcionar subsídios e apreensão de vários enfoques teóricos existentes na psicanálise de casal e família, bem como abrir um espaço de interlocução com as outras ciências humanas, como a arte, a história, a antropologia, a filosofia, a sociologia, a literatura, né? Que nos abastecem e nos enriquecem em nossos esforços de pensar a complexidade dos vínculos na atualidade. Para isso, hoje, no nosso segundo encontro trataremos a arte e a psicanálise para pensar o tema, o casal e a família, o íntimo e o público. Passo agora a palavra a Paulina Zuckerman, que, como disse anteriormente, procederá na coordenação deste evento de hoje. Sí. Bueno, ¿se escucha bien? Escutamos bem? Muito bem. Muito bem. Bom dia a todos. Obrigada por estarem hoje conosco. Obrigada, Adriana, pela apresentação. Vou começar, então, lendo o currículo de doutora Ades Atias de Cavalim. Ela fará a sua apresentação em breve sobre o tema. Posteriormente, irei ler o currículo do Dr. João e depois conversaremos entre todos nós. Vocês sabem que podem enviar as suas perguntas através do chat. Bem, Ades Atia de Cavalim, médico psiquiatra, psicanalista, membro fundadora da Sociedade Psicanalítica de Caracas, psicanalista em função didática ativa, em exercício privado da psicanálise individual e grupal, foi member da International Psychanalytic
Association, IPA, membro da Sociedade Venezuelana de Psiquiatria, foi diretora do Instituto de Psicanálise da Sociedade Psicanalítica de Caracas, diretora do Instituto Psicanalítico da Associação Venezuelana de Psicanálise, chefe da seção de adolescentes do Centro de Saúde Mental do Leste de Caracas, também autora do livro El Muñeco de Trapo, reflexões sobre a adolescência, com diversas publicações sobre tópicos psicanalísticos em revistas especializadas, conferências em congressos, jornadas, pós-graduações, colégios, relativas tudo à psicanálise. Breves currículos, nem tão breves, porque temos convidados com uma enorme trajetória. Pedimos, então, a Ades que, por favor, leia o que nos preparou para hoje. Ades, você se sente já pronta? Bom dia, bom dia. Já escutam, não é verdade? Muito bem. Agradeço ao FEPAL pelo convite, a Comissão de Psicanálise, Família e Casal da FEPAL, e principalmente doutoras Adriana Navarrete e Paulina Zuckerman, e minhas amigas e colegas, Cari Garrido e Lúcia Moravi. Para mim é uma honra participar hoje nesse segundo encontro principalmente, sinto muito prazer de compartilhar com colegas de alto escalão, como o Dr. João Fraise Pereira. Para iniciar esse segundo encontro ouvindo primeiro com doutoras Maria Aparecida Quesada Nicolete e Mariana Cantarelli, abriu-se um caminho amplo e profundo para entender hoje os vínculos, a interação do mundo atual e sua faceta de tentar mostrar uma face diferente ao sofrimento. Também quero acrescentar que essas questões transcendem as fronteiras do campo psicológico e psicoanalítico. Portanto, podem ser abordadas a partir da perspectiva ampla de outras disciplinas. E como iremos incluir a área da tecnologia atual? Podemos estar predispostos a tornar os instrumentos tecnológicos nos bodes expiatórios para essas dificuldades e modalidades que estamos hoje observando, porque os produtos da ciência são qualificados de acordo com a forma em que eles são empregados. Intimidade entre o privado e o público. Intimidade, do latim íntimos, superlativo de dentro ou mais dentro. Intimidade como desejo, tentativa de conectarmos do nosso mundo interior com o do outro, de tornarmos o outro. O íntimo diz respeito às nossas verdades e não verdades. Com o particular que me define, simplifico com o eu, comigo. O que é autenticamente meu, corpo, pensamentos, sentimentos. Eu sou tudo isso que me define. Para falar do conceito de intimidade, temos de colocar a incompletitude a partir desse conceito. Portanto, cabe a intenção da intimidade com o outro como uma tentativa de suprir nossa carência, nossa condição de seres separados. Hoje, o imediatismo tenta apagar a separação entre o público e o privado. O privado já não está na moda. Parece que para validá-lo, tiramos a sua essência, tornando-o público. Aqui a tecnologia tem tanta força que parece apagar as fronteiras. E o íntimo entra no mundo do marketing, maquiado como esperado para esse momento. A sociedade do espetáculo. Precisando, então, disfarçar e enfeitar o que iremos mostrar como slogan de pertencer a esse belo e feliz mundo. Com o mandato de deixar de fora o doloroso, os fracassos, isso, na verdade, acontece a outros. E parece imoral não ser leve, alegre, precisando do reconhecimento da manada. Ainda assim, o mal-estar na cultura continua, pela demanda de sucesso que nos coloca na tensão de alcançar a meta estabelecida por outros
E também parece que precisamos gravá-lo com a foto oficial da plenitude. No entanto, podemos nos encontrar com a síndrome do impostor por surtos, onde nosso respeito próprio vacila e pode aparecer um alerta que se introduz nos sintomas do ataque de pânico. Nessa gestão da felicidade, o íntimo ficou invadido pelo mandado de silenciar o erro e o sofrimento, negando que a intimidade seja precedida pelo desejo de preencher as nossas lacunas, vácuos, e que a dramática experiência da solidão venha acompanhada de um sentimento omnipresente de abandono, que se revela como um conhecimento quase único da nossa condição de seres separados. A intimidade é, então, uma conexão com esse outro interno ou externo, respeitando sua existência enigmática e misteriosa fora do nosso controle. Eu quero falar desse herói da intimidade, do amor. Amor que timidamente podemos nos perguntar se saiu de moda ou se tem a aparência que lhe corresponde hoje, de desejo, saudade, gozo, alternância. No entanto, o amor continua a ser protagonista nesses outros espaços íntimos, que é o nosso escritório. Lá não há maquiagem. Júlia Kristeva se perguntava se estamos hoje falando da mesma coisa quando falamos de amor. O amor é aquilo esplendoroso conhecido como tudo, nos tremendos momentos do começo, ou o horror do nada perante o primeiro desastre. No amor, acontece o vínculo de nós, como uma pergunta: se o desejo é volúvel, é louco por novidades, é instável por definição. Então, o que nos leva a amar, a sonhar com o eterno casal, com a promessa de fidelidade, de aliança duradoura, com desejo, como necessidade libidinal? Essa é a questão. Na jornada do íntimo no casal, esse apesar de parece estar presente e vigente o conceito tradicional da capacidade de suportar a diferença. Diferente não é desarmonia, nem desacordo, é desamor, desafeição. É no amor do casal que descobrimos que eles se afastam dos ideais, pois adaptar-se às necessidades do outro é um desafio constante e escorregadiço. Assim, o casal é uma luta de poder, com a dinâmica dominação-renúncia, um jogo inevitável. Além disso, devemos lembrar que as relações de poder estarão presentes em todo e em cada vínculo. Também descobrimos que o desejo e seus altos e baixos introduzirão desconforto no vínculo, pois ele pode percorrer um caminho diferente do amor. Parece, então, que o casal é uma experiência anormal, no sentido de que não adere a uma norma padrão, e nela também se manifestam altas doses de regressão, especialmente se for baseado na paixão, o que o torna amplamente incompatível com uma individuação adulta. Encontramos, então, nos casais a necessidade de fazer alianças, que passam a serem constituídas por investiduras estáveis entre os membros do vínculo. O casal define o que é permitido, o que é proibido, trocas, simples acomodações. Mas isso não é algo simples, é um processo de escutar os acordos designados pelos processos intrapsíquicos de cada membro para sustentar o acordo. É aí que tiramos da consciência certas representações para segurar o acordo. Elisade expressa sua concepção de amor como afeto complexo, realização de um desejo totalizante impossível, sentimentos de prazer, desprazer, transgressão, sofrimento.
É o amor como metáfora de um ideal de vida sem angústia, sem medo, mas ao mesmo tempo o amor tende uma armadilha enganosa que idealiza o desejo do outro. O núcleo que surge como básico no casal é o sexual. Aí se coloca o desejo e hoje, com a ajuda de um novo estilo, a sexualidade foge no vínculo amoroso. Foge tentando apagar os limites externos. O terror da armadilha surge esse medo pelo outro e a defesa aparece, que é a multiplicação do encontro sexual que tende a querer apagar esses limites. Pânico de se perder na intimidade com o outro? Será a necessidade de preservar um isolamento afetivo protetor? Do que nos defendemos? De estarmos a salvo das emoções personalizadas, do compromisso amoroso, da fidelidade? Essa sexualidade viciante, difusa, dispersa, passa a ser vivida como uma impostura, como uma falsa experiência. O amor líquido, que entra na sociedade líquida, assim designada pelo sociólogo Zygmunt Bauman. O amor líquido não para conhecer, para nos tecer. Ao contrário, vemos personagens decadentes, enganando o vínculo amoroso e separando os encontros sexuais do amor. A metáfora da liquidez enfatiza a precariedade dos laços humanos devido à natureza transitória e volátil. Vínculos de rostos maquiados, oferecidos pela virtualidade. Surfamos nas ondas. Bauman apontou que hoje não estamos nadando, mas surfando, e como bons surfistas, dificilmente iremos nos molhar, e nem pensamos no que está embaixo da prancha. A sociedade de hoje é baseada no individualismo, em um modo de vida mutável e efêmero. Os laços são formados com começos breves e finais sem dor. Amor em episódios. Promessas de amor tipo Tinder. Vendo rostos até achar o do momento. E é isso, e esse estranho portador da fantasia esperada também é portador da incerteza e talvez também da suspeita do perigo. E a identidade? Identidade que se recicla, porque tem prazo de validade. Pode ser aquosa, espumosa, gasosa. Mas o medo líquido também entra aí. O medo que envolve esses vínculos, a desconfiança, o desconhecimento do outro, a negação de que o amor seja o conhecimento de um você. Dessa forma, então, entramos no desencantamento na atual cultura do agora, do descarte por causa desse desencantamento que nos empurra para carpe diem, como uma tirania do movimento para viver o desejo imediato, sem saber que o desejo vem com uma obsolescência programada, a apoptose necessária para deixar entrar o outro desejo que nos separa. A renovação e a redundância nunca é suficiente. Transformados em profissionais da flexibilidade sexual, com promessas de amor líquido para as próximas 24 horas, engrandecemos o eu, e isso supõe um esquecimento do outro, avançando no sentir que a liberdade que se aspira não está em conseguir o que se quer, mas em livrar-se do indesejado. Voltando a nós como conhecíamos, vemos o casal com seus organizadores familiares, os pelo menos 6 personagens em ação. O casal parental nos acompanha, que estão fazendo um tour, por isso que assim o amor é história. Eles não são momentos.
E aí construímos, então, o vínculo hora a hora, às vezes não apegados ao que supomos saber do outro e sobre nós mesmos, como se fosse possível saber. Nesse espaço, enfrentamos o diferente, a surpresa. E é o desafio da convivência, do rearranjo permanente versus a armadilha da necessidade de unificar para harmonizar, negando que o casal seja o suporte da diferença. Hoje, há um espaço para tocar a intimidade dos idosos que não resistem à promessa da felicidade, na novidade do encontro sem consequências. E o transbordamento juvenil que marca e seduz pode permitir-lhe confundir-se com o grupo que dita o padrão e entram chutados, misturados no turbilhão juvenil das paixões instantâneas, participando do teatro da imortalidade e contagiando-se com aqueles outros, pisando-se em contatos sem profundidade, mas que tem o poder de desvanecer a realidade do finito e deter o que vai além do princípio do prazer. Estamos entrando no público, então. Precisamos do reconhecimento aos olhos dos outros. O íntimo passa a aparecer para fazer. Mostramos o personagem que queremos nos tornar, tão ávidos de conquistar, que não paramos para pensar em como reter. É uma mutação da intimidade, dando-nos aquele outros, gozando do seu lado voyeur. A tecnologia avassaladora entra no público, favorecendo o embaraçamento do privado como uma comunicação que distrai e que, de alguma forma, influenciará nossa tomada de decisão em muitas áreas. Das crianças surge a tela que cativa, e nos adultos junta-se o espaço familiar como um terceiro que apenas espera a nossa chamada e a personagem depois nos acompanha, como Netflix. Mesmo o nosso paciente substitui seu próprio diálogo, suas reflexões pelo personagem da série que lhe facilita se projetar e, a partir das vidas alheias, vidas virtuais, consegue qualificar seu cotidiano, dando familiaridade aos personagens que seguem, onde parece mais fácil falar em colocar a sua psique no roteiro e nos seus protagonistas. Não sabemos se há um movimento na identidade aprisionada no personagem ou se é a necessidade de pertencer a algum espaço, a ter essa posse do protagonismo. Nos jovens, as tecnologias das redes sociais facilitam a compreensão da teoria de Bauman, que fala mais de conexões do que relacionamentos. A sociedade líquida nos mostra as emoções que não podem ser retidas e o amor de hoje, sem compromisso, leve, sem entrega. Os conceitos de desejo enredados como ganchos enganosos que encobrem o desprezo pelo amor, para mostrar um amor sensual, destinado a se extinguir como satisfação, esquecendo que para que o amor possa durar, precisa de ser combinado desde o início com componentes de ternura, isto é, meta inibida. Achamos com maior facilidade, nesse tipo de encontro, a primazia do visual ou do escrito nos meios eletrônicos, telefones, entre outros. Paródia do apaixonamento. Estaremos evitando qualquer eventualidade de insucesso? A variação incessante cria encontros com prazo de validade, onde o outro se confunde, ao contrário do amor,
onde o outro é reconhecido como diferente e separado de si próprio. Nas telas de pornografia interativa, achamos os anoréxicos, como prefiro chamá-los, pois não estão satisfeitos e na máquina virtual não há angústia aparente. Tecnologia sedutora que estimula a ilusão de que podemos ter a satisfação total de ideias, desejos e propósitos. A questão surge: se o esquema do segundo tópico foi modificado por Freud e de o ego ou superego. Ele apontou que o núcleo do nosso ser é constituído pelo próprio ego. Dentro estão duas forças primordiais, eros e destruição, forças que querem obter satisfação instantânea e sem nenhuma consideração, pois obedecem ao princípio do prazer. Então que o ego vem proteger, atento ao olhar da segurança, apoiando-se no princípio da realidade, e no superego, que entra questionando intensamente e se volta contra o ego. O que significa que as três instâncias psíquicas não mudaram em relação ao direcionamento das funções, desejos e da moralidade. O id é totalmente amoral. O ego insiste em ser moral e o superego pode ser hipermoral, cruel, o que vai gerar angústia no ego, angústia de castração com sua resposta de defesas maníacas e de negação. Assim nos colocamos no lugar do multidão. Cláudio Lax Eisrich, psicanalista de Porto Alegre, apontou que o ego é inundado por pressões sociais que podem obstruir e confundir o caminho do funcionamento do ego, da capacidade de julgar, a capacidade de refletir sobre as consequências, da capacidade de prever, questionando também o super-eu, o id. Gosto da metáfora de Freud, que o Freud usou sobre ele, e do que Cavaleiro, como suas redes, fala do ego. E como vemos isso hoje? Uma manada de cavalos impetuosos seguindo os corpos ou telas de um cavaleiro arrebatado pelo empurrão da sociedade que está tornando padrões e sinais. Justamente atropelado pelo ego, com as suas promessas, e o ginete com a vida representando o id. Não sabe para onde vai. Onde fica esse eu que deve enfrentar a força superior do id? Aparecerá aí os sentimentos de culpa. Esse sentimento pode ser muito para a pessoa mudo, que não se sente culpada, mas vai experimentar o vazio, a tristeza, a ansiedade, a depressão. Como comentou Freud, o componente destrutivo foi depositado no super-eu e se tornou o id. Somos aqueles ávidos pelo prazer sexual corpo a corpo, o corpus a corpus, em todas as suas possibilidades, como um transbordamento de defesa maníacas que podem nos impedir de fazer contato com o espaço interno. Para Winnicott, esse espaço não é algo com o que o ser humano nasce. Ele tem que amadurecer com o tempo e ter um ambiente que permita que isso aconteça. Nesse espaço interno está a capacidade do sentimento de culpa, que significa sustentar e conter. Engloba, abrange a condição de se preocupar com aquele outro, com os outros, e estar só, sem o pânico do contato consigo mesmo, que nos impele a gratificação imediata. Quero incorporar aqui as ideias de McLuhan,
O meio é a mensagem, referindo-se a como formatamos o foco do conteúdo. Entender os meios como a caixa de ferramentas é útil. E assim, além disso, todo o conteúdo é determinado pela mídia. Por exemplo, hoje estamos, através do telefone, em canal aberto, com quem nós precisamos falar. Um exemplo que torna a teoria de McLuhan irrefutável é o conhecido experimento de Washington Post, que procurou demonstrar que as horas pico, que as pessoas eram capazes de apreciar a beleza na hora do relógio. Um dos melhores violinistas começou a tocar de incógnito como um mendigo no metrô de Washington. Das 1.097 pessoas que passaram por aí naquele período, 7 pararam para ouvi-lo e apenas uma o reconheceu. A atmosfera fazia com que ninguém percebesse que estavam ouvindo uma interpretação sublime. Fontes contínuas de conteúdo onde a palavra enviada leva o telefone a uma nova expansão, criando a necessidade de pensar em novos entraves éticos. Nessa sala sem paredes, segundo McLuhan, que formata o foco do conteúdo, observamos como a máquina modificou as relações. No entanto, esta máquina torna o conteúdo de um meio como um apetitoso pedaço de carne que o ladrão pega para distrair ao cão de guarda da mente. Estamos, então, na era de maior ansiedade? Somos extensão do olho, do ouvido? A máquina modificou as relações com nós mesmos. Por fim, a cultura, como tradição herdada, preocupada com o desenvolvimento e amadurecimento do indivíduo, está sendo revisada, questionada pelos movimentos da tendência cultural, da adaptação imediata, que traz também um movimento e mudanças no papel da família, do vínculo do casal, da criação dos filhos. Por exemplo, a mãe, mulher multifacetada e sobrecarregada, necessitando da incorporação de figuras que a sustentam em seu papel avó, tia, babá, e nesse lugar materno de 4 pessoas para preencher a função. Eu gosto de dividir e assim oferecendo ao filho uma 4ª parte da mãe. O pai nem sempre ao seu lado. Também hoje atropelado pelos esquemas das massas, move seu papel de orientador nos filhos, apagando a simetria que cria confrontos e tenta silenciar a ameaça à sua lei, chamando os filhos de amigos, condenando assim a orfandade. Também temos de pensar que, atropelados pela centrífuga da cultura, rumo ao narcisismo, desprendemos-nos dos papéis e dissolvemos-nos na massa, aniquilando-se o desejo de vontade, levando-nos a sofrer por pertencer a esse contexto social. E ali queremos e precisamos fazer o nosso melhor papel. Estamos todos bem. O fracasso e a tentativa de entender o desconforto saíram da moda. Já não estão na moda, dando origem ao representante ideal. Eu sou completo. A cada dia tenho mais seguidores, muitas curtidas. Gosto disso. Logo, existo. Bem, Luiz, João, Pedro, José abriu para compartilhar sua sexualidade com pornografia interativa paga e se atreve, provavelmente por estar comigo na modalidade virtual, a me falar assim. É incrível. Eu não fiquei sem experimentar nada, descreve a experiência, e acrescenta que talvez tenha ficado um pouco chocado. Eu disse para ele, se não é que ele havia silenciado algo que, segundo seus critérios, poderiam me chocar.
Ele respondeu: bem, preciso te contar uma coisa. Estou exausto, mas não tão satisfeito. Eu perguntei: você sabe por quê? Ele respondeu: eu gostaria de muito mais. Bem, então as conclusões. No estilo da sociedade de hoje, que tudo acontece com muita força, diluem-se propostas e teorias que vão se afastando e desaparecendo. Ainda tenho esperança de que restem algumas ilhas sólidas. Podem existir os refúgios das tradições aí, do contato amoroso, do vínculo com a família nuclear. São valores antigos que podem ser reformulados em função dos avanços de hoje. E sobre o grande, também eu gosto disso. E sobre o protagonista da intimidade, o amor, eu posso dizer, como Bernstein falou, os laços do amor estão na dualidade, eu e o outro. Lembrando que nenhum eu pode ser autossuficiente e nenhum eu pode preencher o outro. Nenhum outro pode substituir o id, mas nenhum outro pode preencher o eu. Segundo Unamuno, o amor é filho da ilusão e o pai da decepção. E acrescentou que o homem vive em permanente tensão entre o que pensa e o que sente, entre o dever ser e o querer fazer, e o que precisa e o que lhe aparece. Ou como Freud falou, o homem normal não é apenas muito mais imoral do que pensa, mas muito mais moral do que imagina. Muito obrigada. Bem, muito obrigada. Fiquei feliz com o que você leu e sobre as metáforas tão interessantes que você trouxe. Já teremos um espaço para conversar. Vou ler agora para apresentar o currículo de João Frezi Pereira. Ele é membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, na qual foi editor da revista IDE Psicanálise e Cultura, e atualmente é o diretor de Cultura e Comunidade. Professor do Instituto de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo, a USP, no Brasil. Realizou um pós-doutorado em Estética na École de Hautes Estudos de Ciências Sociais, em Paris. Membro fundador da Euro-Latin American School of Psychosomatics, sediada em Moscou, na Rússia, desde 2016, na que é professor e também supervisor. É membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte e da Associação Internacional de Críticos da Arte, é autor de livros e de artigos publicados no Brasil e no exterior, entre os quais se destaca Arte e Dor, Inquietudes entre Estética e Psicanálise. João, escutamos você. Você pode abrir o seu microfone? Sim. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à FEPAL e à Comissão de Psicanálise de Casal e Família, especialmente a doutora Adriana Navarrete e a doutora Paulina Zuckerman, o honroso convite para participar desse segundo encontro entre. Agradeço também à doutora Adis Cavalim, que nos brindou com uma bela apresentação, e também agradeço a Mariela, que é a nossa tradutora e intérprete. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês, na companhia de vocês todos, e agradeço a presença de todos. Bom, eu pensei em fazer inicialmente alguns breves apontamentos sobre como eu entendo a relação entre arte e psicanálise,
Apenas para contextualizar a reflexão que farei depois, considerando que nós, psicanalistas, podemos aprender no contato com a arte. Então, em primeiro lugar, eu entendo que a arte é um campo de conhecimento, assim como é a medicina, a física, a química, a astronomia, a filosofia e a própria psicanálise. E como qualquer campo de conhecimento, a arte possui especificidades que exigem pesquisa para que se possa trabalhar com ela e a partir dela. No entanto, essa condição específica da arte costuma ser ignorada em certos escritos psicanalíticos sobre obras de arte, como se tais obras não possuíssem um lugar na história da arte, como se o processo da sua criação não contasse com critérios culturais e estéticos específicos. Em geral, nesses escritos, a obra é apenas um suporte para a projeção de representações teórico-conceituais ou para a livre associação do intérprete, que mais revela a si mesmo do que a obra comentada. Trata-se de um modo de operar que ficou conhecido como psicanálise aplicada à arte, que, segundo André Green, é uma das doenças infantis da psicanálise. Quer dizer, com a psicanálise aplicada, o analista pratica o reducionismo, ou seja, a obra de arte como um outro, como um desconhecido, é reduzida às representações conceituais e pessoais do intérprete, que apenas confirma a validade do modelo teórico do qual ele próprio partiu. E, nessa medida, o círculo do mesmo fica narcisicamente garantido. Em suma, a interpretação de uma obra com base apenas na livre associação revela mais o intérprete do que a obra, como sucedeu a Freud no seu contato inicial com o Moisés de Michelangelo. Mas nós sabemos que Freud não se limitou ao contato com as suas emoções, admiração e terror, que foram despertadas nele pela obra. Ele foi além, realizando um estudo original com os recursos teórico-conceituais que dispunha em sua época, alargando a sua leitura da obra e de si mesmo. Ora, o que Freud escreveu sobre o Moisés de Michelangelo vale para todos nós que apreciamos o contato com a arte. Ou seja, na relação com uma obra, há que se ter um primeiro tempo, que é o tempo da experiência, segundo o qual a percepção do espectador vai ao encontro da realidade sensível que se oferece a ele, sem reconhecer nela formas e conteúdos fixos. E, nesse sentido, quer o psicanalista esteja diante de obras de arte, quer esteja diante de seus pacientes, cabe a ele suspender seus preconceitos e aguardar a manifestação das maneiras de ser dos seus outros, para então elaborar uma interpretação. Nessa medida, entendo que a experiência como uma silenciosa abertura para o que não é nós mesmos, e que em nós se faz dizer. Ou seja, a experiência é o que nos abre para tudo aquilo que é outro e exige de nós criatividade para que desse desconhecido possamos ter algum conhecimento. Assim, considerando que o ponto básico para qualquer reflexão sobre a arte é a própria obra de arte, é preciso admitir que é ela que abre o debate, que suscita a pesquisa, que articula o diálogo entre artista e espectador e que solicita alguma interpretação que possa lhe dar legibilidade, respeitando a sua singularidade. E, em princípio, não é muito diferente o que observam Christopher Bolas no seu livro The Freudian Moment e Julia Kristeva no seu livro Nouvelle Maladie de l'âme para a clínica psicanalítica. Ou seja, se cada paciente é uma singularidade a ser acolhida, cada situação clínica é um microcosmo específico e cada tratamento torna-se um idioleto, uma obra de arte que requer do intérprete um trabalho criativo. Ou seja, para cada paciente, para cada sessão, deve-se propor uma interpretação implicada com aquele paciente, naquela sessão e naquele momento do processo. E, nesse sentido, quer estejam diante de pacientes ou de obras de arte, caberá ao psicanalista deixar surgir a poética que eles encarnam,
para então considerar as teorias compatíveis que poderão amparar a interpretação. E quando o ser a interpretar não for um paciente, mas uma obra de arte, segundo o psicanalista Giuseppe Civitarese, o processo transferencial também deverá ser respeitado como definidor do campo de implicação afetivo e emocional entre dois, isto é, entre intérprete e obra de arte, entre psicanalista e paciente. Bom, a partir dessas breves considerações iniciais, podemos começar a pensar sobre o que a arte tem a oferecer à psicanálise. E, em poucas palavras, o que as obras nos oferecem ou nos ensinam é que o pensamento não pode se fixar num dos dois polos das dicotomias tradicionalmente conhecidas, visível e invisível, coisa-consciência, sujeito-objeto. Ao contrário, o que as artes nos ensinam é que o intérprete precisa mover-se num campo entre dois, de modo que experiência e pensamento se articulem, cada um passando por dentro do outro, cada um remetendo-se ao outro sem cessar. E a realidade que impede a fixação num dos polos de qualquer dicotomia é a realidade do próprio corpo, isto é, um ser sensível que é, ao mesmo tempo, o que sente, que é sensível enquanto sente, isto é, que é capaz de realizar reflexão. Trata-se de uma reflexão corporal que transcende a dicotomia sujeito-objeto e que transforma a percepção que temos de como acontece o conhecimento. Ou seja, precisamos entender que o corpo humano é um corpo reflexivo, tal como apresentado por Merleau-Ponty ao longo da sua extensa obra, que transforma o modo como entendemos o conhecimento do mundo, das coisas, dos outros e de mim mesmo. É o corpo reflexivo, isto é, um ser visível, vidente, tocante, tangível, sonante, sonoro, que por sua própria natureza transcende a dicotomia sujeito-objeto. Por exemplo, quando uma das minhas mãos toca a outra, como colocar uma delas como sujeito e a outra como objeto? Na experiência do ver, como determinar quem vê e quem é visto, se o corpo não é nem simplesmente coisa vista, nem apenas vidente? É a ambígua experiência reflexiva do corpo consigo mesmo, com as coisas e com os outros, que revela o embaralhamento da distinção sujeito-objeto. E como Merleau-Ponty demonstra, são as artes moderna e contemporânea que constituem o campo privilegiado no qual essa experiência ambígua acontece de modo mais evidente. A partir daí, nós podemos dizer o que as artes nos ensinam. Elas nos ensinam sobre a impossibilidade de um pensamento desencantado, desencarnado, pensamento abstrato que manipula as coisas e renuncia a habitá-las, como afirmou Merleau-Ponty. Ou seja, o que o artista mostra ao psicanalista é basicamente como ele trabalha no campo simbólico, isto é, transcendendo o imediato e encontrando para ele um sentido novo por intermédio de uma ação orientada em função do possível. Nessa medida, ao frequentar o campo das artes como espectador, o psicanalista acaba se situando entre elas e desta situação é ele quem sai transformado. Ele terá que abrir mão da sua condição de sujeito do conhecimento positivo, separado do objeto, terá que abandonar a adesão aos procedimentos metodológicos consagrados para abordar este objeto, portanto, terá que abandonar a prática da psicanálise aplicada e adquirir uma postura compatível com uma psicanálise implicada, como eu a chamo, isto é, como trabalho num campo entre dois, isto é, entre experiência e pensamento, entre o eu e o outro, entre o sujeito e o objeto, entre a arte e a psicanálise. Posto isso, podemos nos perguntar como pensar a relação entre vida e obra, por exemplo, entre a vida do artista e as obras que criou. Como se sabe, essa questão retoma um antigo tema da teoria da arte, o tema vida de artista, abordado pela primeira vez no século XVI por Vasari. E, considerando essa problemática, há alguns anos, eu realizei uma pesquisa com artistas plásticos para registrar histórias de vida artística. Nesse sentido, eu acompanhei 6 artistas em seus ateliês, realizando entrevistas e observações durante aproximadamente 5 anos. E a respeito deles, eu posso dizer que são artistas consagrados, de várias gerações, com inserções variadas no meio artístico, no mercado de arte nacional e internacional,
trabalhando com linguagens como pintura, gravura, cerâmica, fotografia e instalação. E, embora muito diferentes do ponto de vista de suas obras, eles revelaram alguns aspectos comuns. Por exemplo, todos acabaram mostrando estar em busca de si mesmos mediante o processo de trabalho, e para todos eles, as suas obras faziam parte das suas famílias. Além disso, considerando o fato de eu estar interessado na vivência singular de cada artista durante o seu processo de trabalho, vivência que quase sempre os artistas procuram ocultar dos terceiros, pois é seu segredo, transformou a minha posição de pesquisador na de testemunha dos aspectos dolorosos rememorados por eles numa situação de proximidade afetiva crescente. Foi assim que me tornei o depositário de segredos pessoais, transformando a minha proposta de pesquisa numa demanda de escuta da parte deles, que durante a semana telefonavam para mim, convidando-me a aparecer em seus ateliês, pois tinham algo a mostrar, o que quase sempre era algo a me falar pessoalmente. E, nesse sentido, os segredos relatados pelos artistas, além das descobertas perceptuais e técnicas envolvidas nos processos de elaboração das obras, referiam-se a questões familiares, quase sempre relacionadas às artes. Por exemplo, em certa ocasião, uma artista relatou-me que decidiu divorciar-se do marido porque a triangulação entre ela, sua obra e o marido se tornou insuportável, pois ela não poderia viver separada da sua obra, mas poderia viver separada do marido. E este era um segredo que ela não revelou no processo do divórcio. Outro exemplo. João, Sim. João, só um pouquinho. Vai um pouquinho mais devagar, porque a tradutora não está te acompanhando, tá? Só um pouquinho mais devagar. Quer que repita? Algum pedacinho? Vou repetir um trechinho, então. Tá bom, tá bom. Então, eu disse que as questões que os artistas passaram a me revelar foram questões relacionadas às suas respectivas famílias, né? Quase sempre relacionadas à arte, mas também às suas famílias, né? Por exemplo, em certa ocasião, uma artista relatou-me que decidiu divorciar-se do marido porque a triangulação entre ela, sua obra e o marido se tornou insuportável, pois ela não poderia viver separada da sua obra, mas poderia viver separada do marido. E este era um segredo que ela não revelou no processo do divórcio. Outro exemplo, dos 6 artistas entrevistados, 3 possuíam filhos que se encaminharam para as artes. Iniciaram uma carreira e logo desistiram por motivos obscuros, cercados pelos entrevistados de uma aura de mistério. E um dos artistas, ao falar que tinha 2 filhos que se tornaram artistas como ele, também ficou hesitante ao revelar que considerava um dos filhos mais talentoso que o outro e, às vezes, mais talentoso do que ele próprio. E para esse artista, dado que todo criador tem seu mestre, que aparece no momento-chave da existência, quando se define o talento, a excepcional capacidade para o trabalho artístico, essa situação com os filhos tornou-se problemática, pois como poderia ele ter sido mestre de 2 filhos tão desiguais, um mais talentoso que o outro, sendo justamente o menos talentoso o que teve maior sucesso, inclusive do que ele, pai dos 2 artistas. Essa situação era considerada um segredo terrível, um segredo de família, revelado a mim com muita angústia, pois atravessado por rivalidade e inveja do pai em relação aos 2 filhos. E a questão do segredo mostrou-se indicativa de uma temática muito mais ampla. Com efeito, segundo a psicanalista Denise Morel, psicanalista que realizou uma pesquisa sobre o processo de criação em famílias de artistas, podem se encontrar numa mesma família um portador de talento e um portador de sintomas, ou ainda um único membro que pode ser o portador de uma dupla função, sendo genial e louco, por exemplo. O fato é que, na maioria das famílias, encontramos traços de coisas mais ou menos claras ou confessáveis, sobre as quais os interessados silenciam e cuja existência, às vezes, é esquecida.
É nesse sentido que, numa entrevista, os segredos são evitados, passam por pesados silêncios, que invariavelmente se referem a situações que transformam tudo o que se liga à pessoa envolvida num tabu, em assunto a ser negado, como, por exemplo, o suicídio de um antepassado, um abuso sofrido, a violência cometida por outro. E não é o caso de eu entrar aqui na questão dos níveis de segredo, na questão da necessidade psíquica de áreas secretas, tais como foram abordadas por Pierre Olanier. O que é importante notar é que a maior parte das tensões nas famílias desses artistas não é traumática nelas mesmas, mas engendra um traumatismo psíquico se não puder ser elaborada no campo da arte. Então, a impossibilidade de pensar o acontecimento bruto dá lugar a uma clivagem entre o suposto acontecimento e o pensamento sobre ele, que será recusado pelo sujeito. Essa não integração determinará uma transmissão ao longo das gerações de parcelas não elaboradas do acontecimento, transformado em tabu. Trata-se de uma transmissão transgeracional, cujos efeitos são reconhecidos no bloqueio da circulação das fantasias ou na emergência de sintomas, e são estes que muitas vezes atormentam o artista e o assaltam até que ele seja capaz de transformá-los em obra de arte. Sabemos que é próprio do artista procurar as palavras certas, as imagens mais expressivas, os sons mais significativos, como observa Denise Morel, para tentar dizer o indizível, representar o irrepresentável ou fazer ressoar o silêncio dos não ditos. Nessa medida, cabe a ele, sendo ou não portador de sintomas, mas seguramente portador de um talento, transformar os acontecimentos brutos, traumáticos, numa imagem assimilável. Assim, na posição de observadores participantes de sua época, os artistas contemporâneos trabalham com as linguagens da fotografia, do cinema, do vídeo e das instalações, as quais são utilizadas como recursos privilegiados para dar forma ao transitório, à precariedade e à parcialidade das situações vividas por eles em segredo no contexto da contemporaneidade. Nessa medida, experimentando os fundamentos da cinematografia, como a edição da imagem e do som, a busca de novas soluções narrativas entre o documentário e a ficção, eles elaboram questões muito diversas, como a da supressão da palavra e a inacessibilidade de certos discursos, a semiparalisia provocada por traumas pessoais, a natureza precária da identidade individual e a ambiguidade do contato entre os membros de uma mesma família, ou ainda a reinvenção desse relacionamento como maneira de estar no mundo. Assim, alguns dos artistas que entrevistei chegaram a fazer proposições plásticas referidas à elaboração dessas problemáticas pessoais. No entanto, dado o compromisso que contraí com eles, não seria possível comentá-las publicamente, pois a exposição das suas obras inevitavelmente revelaria suas identidades e, consequentemente, os seus segredos. Assim, eu decidi considerar obras de outros artistas que pude observar em exposições de arte contemporânea. São obras sem nenhum glamour, porém, o curioso de todas essas exposições que eu visitei é que a maneira de trabalhar desses artistas lembra certo modo de trabalhar em psicanálise, que não é uma prática artística. Arte e psicanálise são práticas muito diferentes. Psicanálise não é arte não é psicanálise, definitivamente. Eu apresento, então, a seguir alguns exemplos. O primeiro deles é o trabalho da inglesa Gillian Weary. Recorrendo ao vídeo e à fotografia, pode deixar aí, por favor, Matheus. Recorrendo ao vídeo e à fotografia, desde o início dos anos 90, essa artista inglesa aborda estranhos nas ruas e, por meio de anúncios classificados em jornais, convidando-os a colaborar com ela para criar narrativas sobre pessoas reais.
em parte inspirada nos reality shows, em que pessoas são filmadas dentro de suas próprias casas, Gillian Wearing explora a divergência entre identificação privada e expressão pública, entre aqueles aspectos de si mesmas que as pessoas tentam esconder e aqueles que querem revelar. Muitas de suas obras centram-se em torno de questões relativas a situações vividas secretamente por membros de uma mesma família. Em 2005, dentro do programa do Museu de Arte Moderna de Paris, essa artista apresenta o resultado de um vídeo-projeto elaborado desde o ano 2000, intitulado Trauma. Num espaço bastante pequeno, os espectadores se acotovelam para assistir a um vídeo em que pessoas ocultas por máscaras bizarras, quase inafetivas, relatam suas experiências traumáticas de infância, marcadas por abandono, humilhação, violência física e abusos sexuais. São indivíduos comuns, selecionados pela artista para participar desse projeto. Então, aqui nós temos uma coleção de 3 imagens. Os indivíduos eram apresentados individualmente. Portanto, Vamos fazer isso aqui, ó. por favor, há algum microfone ligado? Pode passar a próxima imagem, Matheus, por favor? A próxima. A próxima. Está bem. As máscaras servem não apenas para manter a privacidade ou anonimato dos indivíduos, como também para evocar de maneira paródica a questão compartilhada por todos eles: uma infância morbidamente perdida no interior das próprias famílias. Apresentado num ambiente confessional claustrofóbico, o vídeo, direto e opressivo, pode levar os espectadores ao limite do insuportável. E não por acaso, alguns se retiraram visivelmente inquietos antes de terminar a projeção. E esse trabalho, como quase toda a obra de Gillian Wearing, busca fazer um retrato perturbador das relações interpessoais no interior das famílias inglesas contemporâneas, denunciando as implicações nefastas para as identidades dos indivíduos quando não conseguem dizer não às violações sofridas no seio da família e à servidão aos outros, seus parentes próximos. Cabe lembrar que a relação entre o tema da família e a linguagem visual existe desde o advento da fotografia no século XIX. Mas na arte contemporânea, segundo o crítico de arte Hal Foster, os trabalhos que usam essa linguagem evidenciam a postura do artista moderno contemporâneo, que se distancia da atitude do artista clássico romântico, pois é análoga à do repórter ou à do etnógrafo, como testemunha crítica da sua própria época. Pode passar a próxima imagem? Sim, vou deixar aí. Outra artista importante nessa linha de trabalho é Candice Bright. Sul-africana, radicada em Berlim, ela busca interrogar os estereótipos e as convenções visuais da cultura de massa. Apropriando-se de fotografias e fragmentos visuais de filmes e vídeos, Candice Bright os recontextualiza em enquadres destituídos de qualquer glamour. Passa a próxima, por favor. Numa instalação concebida especificamente para o Castelo de Rivoli, em Turim, e para a Bienal de Veneza, em 2005, a artista interroga as funções materna e paterna, considerando as famílias contemporâneas. A instalação chama-se Mother mais Father e questiona o cânone da crença sobre a família ideal, tal como a indústria cinematográfica produz, podendo convencer o público a aceitar o que vem na tela como realidade. Pode passar a próxima imagem? A mãe é aquela que vive de renúncias e de sacrifícios e se deprime, e o pai é o homem economicamente bem-sucedido, nem sempre satisfeito com esse sucesso, superprotetor com relação aos filhos, mas nem sempre com relação à esposa. Segundo Bright sugere, Hollywood compõe um cast de personagens idealizados que pretendem plasmar e modelar o espectador à sua imagem. Nessas mostras, ela usa as imagens de atrizes famosas para a seção Mother e imagens de atores também famosos para a seção Father. Pode passar a próxima? Aqui nós temos
John Crawford, Shirley MacLaine, Susan Sarandon, Julia Roberts, do lado de cá tem Donald Sutherland, enfim. Recortadas dos seus contextos fílmicos originários, as performances dos atores e atrizes compõem uma nova montagem em telões distintos, um para cada intérprete, mas todos ao mesmo tempo, uns diante dos outros. Ou seja, cada ator e atriz são apresentados num fundo negro, separado de seus companheiros de cena. Porém, mantidas as performances originais de cada um, desenvolve-se uma interação diabólica na qual todos praticamente dizem as mesmas coisas uns para os outros, acompanhados de um repertório de gestos que é basicamente idêntico, ou seja, estereotipados. Mães falam com mães e pais com pais. E nesse face-a-face violento, a estereotipia dos papéis desempenhados pelas mães e pelos pais da família hollywoodiana aparece nitidamente. Além disso, a desconstrução que Bright opera com a reciclagem das imagens visa capacitar o espectador para a percepção do falso self, para a crítica ao uso das imagens na mídia e para uma reflexão sobre os motivos que subjazem a esse uso. Além disso, também denuncia a hipocrisia... Perdón, un segundito, por favor. Perdón, Joao, nos están pidiendo que vayas un poquitín más lento porque la gente quiere apreciar la imagen e ir escuchándote. ¿Puede ser, por favor? Pois não, Mariela, vou falar, vou retomar esse parágrafo, certo? Recortadas de seus contextos fílmicos originários, as performances dos atores e atrizes compõem uma nova montagem em telões distintos, um para cada intérprete, mas todos ao mesmo tempo, uns diante dos outros. Ou seja, cada ator e atriz é apresentado num fundo negro, separado de seus companheiros de cena. Porém, mantidas as performances originais de cada um, desenvolve-se uma interação diabólica na qual todos praticamente dizem as mesmas coisas uns para os outros, acompanhados de um repertório de gestos que é basicamente idêntico. Mães falam com mães e pais com pais. E nesse face-a-face violento, a estereotipia dos papéis desempenhados pelas mães e pelos pais da família hollywoodiana aparece nitidamente. Além disso, a desconstrução que Bright opera com a reciclagem das imagens visa capacitar o espectador para a percepção do falso self, para a crítica ao uso das imagens na mídia e para uma reflexão sobre os motivos que subjazem a esse uso. Além disso, também denuncia a hipocrisia que caracteriza os filmes sobre famílias contemporâneas, em que os segredos permanecem não ditos, porque não podem ser ouvidos. Outro exemplo sobre... Pode passar para a próxima imagem, Matheus, por favor? Aqui a seção pai, né? Os vários atores, que na medida que eles são recortados e eles estão falando, as falas são idênticas. Apesar dos filmes serem diferentes, eles estarem interpretando papéis diferentes, porém são pais de família, eles falam as mesmas coisas e os gestos são estereotipados. A próxima, por favor. Aqui duas mães, né? Meryl Streep e a Shirley MacLaine, também em filmes completamente diferentes, em que elas são mães de família, porém, novamente, o que elas dizem é a mesma coisa, os gestos que elas fazem são exatamente os mesmos. É isso que a artista denuncia. Próxima imagem. Joan Crawford. A próxima. Bom, um outro exemplo sobre o qual cabe um comentário mais demorado nos é oferecido pela obra da francesa Louise Bourgeois. Em São Paulo, por exemplo, pode passar a próxima imagem. No Museu de Arte Moderna, há uma obra dessa artista, uma escultura em bronze, uma aranha imensa que já ficou famosa
pois foi instalada em inúmeros espaços públicos do mundo todo, numa espécie de homenagem globalizada e singular à mãe da artista, que faleceu quando esta era muito jovem. O nome da peça não é Aranha, mas justamente Mamã. Passa a próxima, eu vou dar alguns exemplos onde essas peças... Aqui em Bilbao. Outra, a próxima, por favor. Essa em Genebra, na Suíça. Próxima. Então, aqui nessa instalação, no Pompidou, a artista abordou a noção de armadilha. Em instalações como essa, ela formou barreiras impenetráveis, com ambientes enjaulados, contendo esculturas e itens diversos, como móveis, tapeçarias e roupas, e essas gaiolas psicologicamente carregadas propõem estados de isolamento sob a proteção ou o controle de Mamã. Deixa essa imagem aí. Sobre cada uma de suas obras, a artista tinha o costume de fazer anotações, detalhando impressões, lembranças, aspectos do seu processo construtivo. E sobre Mamã, ela escreveu o seguinte: minha mãe era deliberadamente paciente, inteligente, razoável, sutil, calmante, delicada, indispensável, sábia e útil como uma aranha. Nós podemos pensar que há certa ironia nesse depoimento, considerando até que ponto as características enunciadas são compatíveis com os monstros criados pela artista expostos nos locais públicos. Quer dizer, Louise Bourgeois engrandece a sua mãe com a poderosa figura da aranha. E, em princípio, essas peças podem sugerir que família e maternidade são questões importantíssimas para a artista. Mas ela narra a história da sua família como um romance que começa assim: fui criada num ambiente familiar disfuncional e promíscuo, no qual ninguém falava sobre sexo. Superficialmente, o sexo não existia, mas, na verdade, não se pensava em outra coisa. Meu pai dormia com qualquer uma, inclusive Sadie, a tutora inglesa que morava em nossa casa. Bom, Louise nasceu em Paris em 1911 e viveu em Nova York durante muitos anos, até sua morte em 2010. Passa a próxima imagem, por favor. Na França, sua família possuía e operava uma empresa de tapeçaria, o que permite fazer analogias entre o tear das tecelãs, inclusive o de sua mãe, e as teias e as aranhas que povoam sua obra. Em suas narrativas autobiográficas, a artista afirma que a dor é seu campo de trabalho e é a matéria para sua poética. E são vários os incidentes dolorosos elaborados pela artista na fatura de sua obra. Por exemplo, em certa ocasião, o pai recortou a figura de uma menina na casca de uma laranja. Segurando-a no ar e chamando a atenção de todos, ele observa: esta é Louise, que não tem nada entre as pernas. Dado o intenso sentimento de humilhação diante da risada de todos, a resposta da menina artista foi pegar um pão branco, amassá-lo com saliva e modelar com ele a figura de seu pai, para, em seguida, cortar os membros com uma faca. Bem mais tarde, Louise cria peças inspiradas na lembrança dessa primeira solução escultórica. Pode-se pensar que as suas operações artísticas são elaborações de ações agressivas sobre certos objetos, isto é, operações que podem ter sido organizadas por um movimento de reparação, de restauração do objeto percebido como ameaçado ou destruído fantasiosamente. Pode passar a próxima imagem, por favor. A próxima. Assim, por exemplo, a artista cria a monumental instalação em látex The Destruction of the Father, a destruição do pai, de 1974, que foi exposta no Museu do Louvre. Sobre ela, a artista escreveu uma fábula que diz o seguinte, eu resumo aqui nas palavras da artista. Há uma mesa de jantar. O pai está se pronunciando, dizendo à plateia cativa como ele é ótimo. Isso acontece dia após dia.
uma espécie de ressentimento cresce nas crianças. Chega o dia em que elas se irritam com a sua constante agressão verbal. Ele já fez demais esse discurso, então as crianças o agarram e o põem sobre a mesa. E ele se torna a comida. Elas o dividem, o desmembram e o devoram. E assim ele é liquidado. Trata-se, portanto, de uma fantasia, mas, na verdade, de um drama oral. Mas ainda é possível associar essa instalação, nós poderíamos dizer, a uma caverna de um predador com estalactites, estalagmites e uma presa semidevorada ou um palco de teatro de marionetes que encenam a questão do canibalismo. A próxima imagem, por favor. De qualquer maneira, a destruição do pai é a cena ficcional de um crime recuperado pela arte. Ora, nós poderíamos pensar estarmos diante de uma artista portadora de sintoma, de uma obra que permite associações entre arte e loucura, que se prestaria a uma leitura psicanalítica. No entanto, essa leitura seria óbvia demais, dado que a artista é uma leitora de Freud, de Lacan e, sobretudo, de Melanie Klein, referência importante em sua obra. A destruição do pai, entretanto, inspira-se no Freud de Totem e Tabu. Mas, além disso, caberia lembrar que a artista é politicamente envolvida com o movimento feminista desde os anos 60 e que ela não escreve livros nem defende teses acadêmicas, mas ela é autora de uma obra que discute o lugar da mulher no mundo artístico falocêntrico. Foi depois da morte do marido, o historiador da arte, Robert Goldwater, pai de seus 3 filhos, que ela passou a rever o seu passado traumático pela ótica do feminismo. The Destruction of the Father resulta desse período. E como dizem os críticos, Bourgeois é a única capaz de fazer arte conceitual que se apresenta como erótica. No retrato feito por Mapplethorpe, chamado Playful Mother, em 1982, a artista embala outra obra dela mesma, intitulada Fiat, de 1968. Pode pôr a próxima imagem? Aí está a foto de Mapplethorpe, foto da artista, já idosa, não é? Portando uma obra dela própria que ela intitula de Fiat, ou seja, uma boneca, né? Fiat é um objeto concebido via surrealismo. Pode passar a próxima imagem? Como um objeto desagradável no sentido de ser ambivalente. Quando pendurado pelo arame, é um objeto que desperta repulsa, um pedaço de carne castrado. Mas, no colo da artista, parece um objeto de amor. Pode pôr a próxima? Aqui numa exposição da obra de Louise na Holanda, próximo. Aqui um estudo fotográfico em que ela porta a boneca, né, Fiat, não é? Em várias posições, é um estudo fotográfico feito por Mapplethorpe, né? Ela mesma dispensa qualquer interpretação psicanalítica convencional ao expor a sua articulação pessoal entre bebê e pênis. Além disso, pode-se dizer que, com essa obra, psicanaliticamente, Bourgeois também propõe uma apropriação do falo simbólico. Ou seja, analisando o percurso de Louise, nós podemos ficar perplexos com a presença de várias concepções psicanalíticas na elaboração da sua obra. Assim, na fotografia feita por Mapplethorpe, ao se apresentar como mãe da boneca falo, segurando o objeto debaixo do braço, Louise faz um deslocamento da mãe patriarcal para a mãe brincalhona e agressiva. E ao dar forma à fantasia de agressão para o falo bebê, ela demonstra como a artista-mãe pode se fazer sujeito através da agressividade. Nesse sentido, deve ser lembrado que a imagem fotografada por Mapplethorpe se tornou um ícone das exposições do conhecido grupo artístico intitulado Bad Girls, em Los Angeles e em Nova York. Essas exposições foram realizadas pela primeira vez nos anos 60 e 70
E foram mostras que construíram uma genealogia de Bad Girls Mothers e depois, em 1990, uma genealogia das Bad Girls Daughters. E Louise é considerada a mãe, a matriarca de todas as Bad Girls, que constituíram uma matrilinhagem artística extensa e bem conceituada, que inclui, além de Louise Bourgeois, centenas de outras artistas consagradas que, desde a década de 60, formaram uma grande família artística através da qual o poder masculino no campo da arte não foi excluído, mas foi questionado radicalmente. Assim, na fotografia feita por Mapplethorpe, Louise fez de si mesma a imagem da mãe que sorri, ironicamente, para a supervalorização patriarcal do falo, que parodia a metonímia da criança e do pênis, em cujas mãos o falo se torna apenas um pênis, perdendo o status de significante privilegiado para se transformar em mais um objeto, entre outros, de agressão e de desejo. E essa não é uma fantasia psicanalítica per si, mas antes uma fantasia artística provocativa que interroga a psicanálise. E como observa a crítica de arte Nixon, pode-se dizer que não foi uma mãe má, figura fálica, poderosa, persecutória, que levou Louise a se tornar artista. Pode mostrar a próxima imagem? Aqui está a mãe má, né? Poderosa, né? Desperdiçando leite com a menininha agarrada à perna dela, ela, uma mulher de 3 cabeças, né? A mãe má, monstruosa. Não foi a mãe má e persecutória que levou Louise a se tornar artista. Muito menos uma mãe inteiramente boa, figura idealizada e nutritiva. Pode postar a próxima imagem? Essa escultura, não é? Intitulada Bread, pão, né? Uma escultura móvel, né? Portada pela própria artista. É uma escultura de 98. Então, não foi nem a mãe inteiramente má, nem a mãe inteiramente boa que determinaram a transformação de Louise em artista. Ao contrário, segundo ela mesma diz, ela se tornou uma artista poderosa graças à atividade ambígua entre a boa e a má, ou seja, a atividade de uma mãe suficientemente má. Então, Louise ironiza Freud, ironiza Lacan, ironiza Melanie Klein, finalmente ela ironiza Winnicott com a sua obra. E essa conclusão, entretanto, só vale para Louise. Ela não pode ser generalizada no campo da arte, como nós, psicanalistas, poderíamos imaginar, né? E agora eu vou dar um exemplo de uma das artistas brasileiras contemporâneas mais importantes, que é pode pôr a próxima, que é a Ana Maria Maiolino, que desenvolveu, a partir dos anos 70, uma série chamada Fotopoemação. Com esse trabalho, ela cria poemas visuais por meio de atos performativos captados pela fotografia. São peças que foram criadas no contexto repressivo do Brasil, ditatorial, dos anos 70, abordando questões políticas pelo viés mais sutil da subjetividade e da sua condição de mulher. Ana Maiolino é também uma feminista, mas é uma feminista que não faz parte do grupo Bad Girls, como o grupo de Nova York e Los Angeles. Na foto, Por um Fio, de 1976, a artista faz um autorretrato ao lado de sua mãe e de sua filha, ligadas por um fio de macarrão, cada ponta na boca de uma delas. Trata-se de um retrato de 3 gerações de mulheres unidas por algo muito simples, o macarrão. Mas Ana transfigura em arte esse elemento simples que, de forma depreciativa e limitadora em geral, é indicativo do lugar doméstico ocupado pela mulher na família tradicional, isto é, a cozinha. Mas uma conexão física, que depois de cortada, torna-se um vínculo emocional e psicológico misterioso e potente. Nesse caso, Ana Maiolino pode ser vista como uma mulher que se tornou artista
graças a uma ação artística suficientemente boa, que a situou entre dois, isto é, entre filha e mãe, entre passado e futuro, no presente. Vamos ver um vídeo que fala rapidamente, que mostra uma exposição onde fez parte esse poema Ação por um Fio. Pode projetar, por favor, o vídeo. Vocês podem, as pessoas que estão assistindo, podem encontrar esse vídeo na internet. É só colocar o nome da artista, Ana Maria Maiolino, Por um Fio, o vídeo vai estar lá disponível, e outros vídeos da própria artista. Dá para colocar a imagem, o Matheus, por favor? Então, eu tinha falado da Louise, né, e a conclusão dela, né, de que não foi uma atividade, ela não se tornou a artista que se tornou graças à atividade da mãe inteiramente má ou de uma mãe boa, né? Ao contrário, não é? Ela se tornou a artista que se tornou graças à atividade de uma mãe suficientemente má, né? E que eu disse que essa conclusão não pode ser generalizada no campo da arte, e apresento como contraponto a Ana Maria Maiolino, e aí não é ela que diz que se tornou uma artista graças a uma ação artística suficientemente boa. Essa interpretação é minha, não é? A partir da situação como ela se apresenta, também uma artista feminina, não é? Feminista, como Louise, mas que toma uma outra, tanto a obra dela toma uma outra direção, quanto o modo dela se apresentar como artista, né? O que eu quero dizer com isto, né, é que nas manifestações artísticas contemporâneas, que eu brevemente comentei aqui, um tema candente é a relação arte-vida atravessada por segredos relativos à vida familiar. Com as linguagens da fotografia, do vídeo, da escultura e da instalação, os artistas não apenas apresentam o tema, mas, sobretudo, problematizam esse tema, interrogando o campo simbólico que estrutura secretamente as relações familiares contemporâneas, as funções pai e mãe e a identidade pessoal. Com isso, fica evidente que é próprio da arte contemporânea subverter o instituído e interpelar o público com linguagens que propõem algo desconhecido, com o qual nem sempre é fácil para o espectador se implicar para poder pensar. Nesse sentido, pode-se estabelecer uma analogia entre esse modo de fazer arte e certa tendência da psicanálise contemporânea que, segundo Giuseppe Civitarese, que é um psicanalista italiano, ganhador neste ano do prêmio Sigurni, da IPA, renuncia, não é? Segundo ele, uma psicanálise contemporânea que renuncia à aplicação de uma grade de leitura e adota a implicação com a obra a partir da curiosidade e da abertura para o desconhecido, num trabalho que se realiza entre dois, a psicanálise e a arte. É isso. Muito obrigado. Oh, gracias a vos. Muchísimas gracias. Ha sido... Obrigada a você. Foi maravilhoso tudo que você compartilhou conosco. Quero trazer aqui alguns dos comentários que foram chegando através do bate-papo. Escutam bem? Muito bem. Ok. Da Adriana Godoy Cirino, quando finalizando a exposição da arte, falou quanta realidade da vida e da clínica atual. E Patrícia Espada comenta sobre João, que aula maravilhosa, riquíssima,
cheia de desdobramentos, muitas inspirações e insights. Muito obrigado, João, e a todos pela generosidade. E Magali Weinstein, bom dia, excelentes e inquietantes as apresentações e que nos fazem pensar, não sei se é o mesmo sentido que no espanhol, inquietante a palavra. Eu gosto de perguntar para João se ele poderia falar mais sobre a psicanálise envolvida e pensar no conceito como terceiridade, corporeidade como forma possível de pensar a relação entre o campo da psicanálise e a arte. Bem, se caso me permitam, eu quero apenas dizer duas coisas. Temos apenas uns minutos, podemos nos estender mais um pouquinho. Vocês também podem escrever aqui no chat as suas perguntas. Apenas um comentário sintético. Me despertou muitas questões o que eu ouvi. Sobre aves, eu tenho impressão, Adjas, que um tema que subjace a todo o trabalho da Adjas é que está entre a ideia da intimidade e a ideia do tempo. Vejam, quantas vezes mencionou a imediatez, o líquido, o atropelamento, o gozo expresse, a obsolescência programada. Muitos termos que têm a ver com a pressa, o atropelamento, o tempo, a outra forma em que vivemos o tempo hoje em dia. E, em relação ao João, eu fui procurar, de fato, eu procurei uma frase de um autor, Lourot, que vocês conhecem, psicanalista francês que trabalha principalmente na psicanálise institucional. Ele utiliza o termo envolvimento, implicação em espanhol. Eu gostaria que João volte a isso, falando, é o oposto da neutralidade. A neutralidade seria o impossível, o envolvimento ou a implicação é o que acontece. Definida como representação que ultrapassam o campo do desejo, ele fala, incluindo aspectos da subjetividade da analista sociais, políticas, econômicos, de gênero, etc. Implicação. São algumas das coisas que que eu fui pensando. Eu posso adicionar também, que agora está chegando aqui no chat, mas ambas as apresentações ricas e profundas, fala Lúcia Passarinho, brilhantes, muitos elogios. Eu ia para esses comentários e perguntas que apareceram aqui, que surgiram no chat. Então, Adjas, você gostaria de começar? Você tem aqui, tem ativado seu microfone? Escutam? Sim, agora sim, claro. Que interessante isso do tempo, porque envolve a todos as múltiplas funções que nos atropelam, que, de alguma forma, estamos aí envolvidos nisso, porque o pensamento em si, a capacidade de ver as consequências das coisas, há uma contradição com a pressa, com as múltiplas coisas que estamos nós submersos. E quase sem pensar, não sabemos para onde estamos indo, mas temos de ir rápido. Estamos também graficando isso na psicopatologia pela ansiedade. Eu comentei sobre o aumento da crise de pânico, das crises de pânico, separadas elas do conflito em si mesmo, porque as pessoas não sabem, mas falam, eu tenho pânico, mas quando começamos a tratar, é um medo a não poder abranger tudo que tem que abranger. Que estamos levados a atender muitas coisas e sermos eficientes em tudo. Eu não falei muito sobre isso, porque está como implícito, como envolvido no mundo lindo, no mundo feliz, publicitário,
E entra também a imediatez. Não há tempo nem para prepararmos para sermos melhores atores. Improvisamos, mas fazemos tudo rápido. E tudo se dilui, se dilui. É verdade. Temos de entender a importância de parar, de nos deter. Seria a análise, então. O que estamos fazendo? Porque, como eu falei, que quando temos, por exemplo, quando eu falei da mãe, a mãe que está sustentada por outras pessoas para fazer esse papel de mãe, são 4 figuras, então, dessa forma, podemos pensar muitas coisas. Quando eu estou fazendo muitas coisas, e além disso, se são 3 coisas que eu estou fazendo bem, mas tenho que fazê-las rapidamente, talvez, se eu paro para pensar, talvez eu estaria fazendo apenas 1/3 das coisas, porque é impossível termos a capacidade de nos estruturar muito bem com essa imediatez. Mas, ao mesmo tempo, parece que, como não é bem visto o sofrimento, também não são bem vistas as pausas, a espera. Então, temos de pensar nisso. Eu sempre digo que, quando há um estímulo, o que deveria vir antes da resposta é o pensamento. Estamos, então, como estímulo-resposta, estímulo-resposta. Estamos pobres em relação a esse pensamento que fala, Hamed, que é isso? O que é isso que estão falando? Por que eu estou dizendo isso para mim? Eu penso. Há um comentário aqui da Lúcia, nesse sentido, que fala: a espera que desaparece na comunicação da imediatez deixa por fora a dúvida. E a dúvida que é essencial para a esperança. E também para o não estar de acordo sobre a dificuldade de manter esse não concordar, manter isso no tempo para ver se dá lugar a um novo encontro ou não. E também o eixo de intimidade, no caso da Hades, era o tempo. Para o caso do João, acho que é a questão do segredo, intimidade ligada ao segredo. Acho que atravessa muitos dos aspectos que você, João, foi desdobrando. Você quer comentar, João? Posso comentar? Claro. Claro. Veja, alguém fez uma pergunta, pediu para eu falar mais sobre essa ideia da psicanálise implicada, né? Você mesmo se referiu ao Luo, não é? Falando de envolvimento, da não neutralidade. De fato, na relação de implicação entre a psicanálise e a arte, não há neutralidade, absolutamente, como não há neutralidade na clínica também, né? Só que implicação não é apenas envolvimento. Desde que eu lancei essa ideia da psicanálise implicada, já faz bastante tempo, tenho trabalhado com isso minhas pesquisas, né? Alguns colegas começaram a usar o termo implicação como se fosse sinônimo de engajamento, um sinônimo de encarnação, sinônimo de envolvimento. Não é a mesma coisa. Porque justamente a psicanálise implicada, ela se define a partir da relação entre 2. Por isso que eu insisti na relação entre 2, não é? E entre 2 pode ser analista analisando, arte, psicanálise, psicanálise política, ou seja, o entre 2 define um campo propriamente dito, que é marcado pela ambiguidade, no qual você não tem mesmo neutralidade, mas você tem corpos engajados que são reflexivos e que se misturam. No caso do psicanalista, isto vai construir um campo a partir do qual uma interpretação pode vir a ser elaborada. A interpretação ela não surge da cabeça do analista, ela vai surgir justamente desse campo ambíguo, onde o analista e o analisando, o analista e a obra de arte estão relacionados e mediados por relações transferenciais e contratransferenciais.
A transferência é fundamental na psicanálise implicada. Então, com relação à obra, na interpretação da obra de arte, há que se considerar esta dinâmica do campo transferencial. Então, o campo da implicação é um campo transferencial, não é? Quer dizer, então não dá para identificar assim, a implicação é envolvimento. Houve envolvimento e implicação, não. Eu acho que o analista que faz psicanálise aplicada, ele está envolvido com o trabalho que ele está fazendo, mas ele não está fazendo implicação. Ele recorre a uma teoria que ele privilegia, pode ser qualquer uma, não é? E cola o modelo teórico na matéria que ele vai interpretar. Então, ele confirma, por isso que o André Green chama de psicanálise aplicada, uma doença infantil da psicanálise, no sentido de que ela é narcísica, onipotente. Quer dizer, ela é colada no objeto e reduz o objeto às referências conceituais das quais ele próprio partiu, não é? Ao invés de construir para a obra ou para o próprio analisando uma interpretação sob medida para ele, né? Na medida certa para ele. Então, por isso que eu trouxe a Louise Bourgeois, que eu acho uma artista interessante, no sentido da relação com a psicanálise, porque, além dela ser uma artista, e uma artista muito consagrada, né, na história da arte contemporânea e tudo mais, ela é alguém muito versada em psicanálise. Então, as obras dela, é uma artista analisada em Nova York, ela fez análise em Nova York, não é? É uma artista analisada, versada na teoria psicanalítica e que usa as referências psicanalíticas para não só elaborar a si mesma, como elaborar as próprias obras. Agora, ela faz um jogo, né, provocativo em relação a nós psicanalistas, porque é uma artista dificílima de você interpretar. É dificílimo fazer psicanálise aplicada, por exemplo, com essa artista. Ela daria risada, você está chovendo no molhado, isso eu já fiz com a minha obra, tá certo? Então, com ela, sim, você tem que fazer, ela obriga o analista a implicar-se e construir uma interpretação que vale para ela, mas vale para ele, que é nova em relação à própria obra que ela propõe, né? Então, a Louise torna-se um desafio, justamente para qualquer tipo de intervenção psicanalítica. Esse jogo com os conceitos, quando ela diz o que me fez artista foi uma mãe suficientemente má, isso é um jogo, é uma ironia, entendeu? Muito grande, né? Já a outra, se vocês me perguntarem, João, você gosta da Louise, você gosta da Ana Maria Maiolino? Eu gosto das duas como artistas, mas eu prefiro a Ana Maria Maiolino. Eu gosto mais do tipo de ação, do tipo de proposta, é mais sensível. É uma feminista, mas é uma feminista que pensa o feminismo a partir da mulher mesmo, a partir do feminino. Não é uma feminista que pensa a mulher a partir do masculino. Ela pensa a mulher a partir A última exposição dela, que foi feita faz uns meses, aqui em São Paulo, foi uma coisa maravilhosa. Eu tentei achar algum trecho de vídeo para trazer, mas não está ainda postado. Mas, enfim, não sei se deu para esclarecer. Terceira idade, o conceito de terceira idade... Perdão, João. Sim. Não, perfeito. Perfeito. Muito bem, João. Temos um outro comentário aqui para cada um de vocês. Maria do Carmo Migues fala para o João, talvez a intimidade no vínculo poderia ser pensada como uma espécie de arte, isto é, um trabalho de criação e recriação dos elementos inconscientes que entram em jogo. Todo um desafio estético e ético para o casal e para a família. E, para a Hades, Adriana Godoy Cirino, gostaria de saber onde achar isso que você leu, porque gostaria de voltar a ver. Claro, eu respondo. E o material deste evento vai subir a BBC em 1-2 semanas, ok? Então, vocês vão poder ter, depois que a Hades autorizar, e o João também, a gente vai subir o material à BBC e vai estar disponível esse link no Instagram da comissão.
¿Quieren cada uno de ustedes hacer un breve comentario para cerrar? Vocês gostariam de fazer um breve comentário? Já ultrapassamos o nosso horário. Ares, você gostaria de fazer algum comentário para encerrar o evento? Bem, claro. Aprendi muito hoje. Eu volto a repensar e a me repensar em relação à imediatez no discurso. Estamos, de fato, correndo tanto e pensando rapidamente na resposta. E realmente esquecemos do que fala o outro. É importante, então, ter a capacidade de escuta novamente, sem a angústia. Muitas vezes, claro, podemos nos dar o luxo de dizer, eu vou pensar. Não é um delito pensar, não é um crime dizer eu vou pensar. Eu convido a todos a isso. Obrigada, Ades. João, por favor. Então, eu só gostaria de colocar, com a questão que a colega propôs há pouco, não é? De que na psicanálise haveria uma ação artística. Não concordo. Arte e psicanálise são práticas completamente diferentes. Por quê? A arte é uma instituição social, como a psicanálise é uma instituição social. Não por acaso a arte possui uma história da arte, assim como a psicanálise possui a história da psicanálise. A relação entre psicanálise e arte acontece, pode acontecer, deve acontecer, mas sempre uma relação entre dois campos completamente diferentes. A questão é que há uma confusão comumente feita por nós, psicanalistas, entre prática artística e prática estética. Prática estética, sim, a psicanálise pode fazer. A trabalhar com objetos estéticos, sim, perfeitamente possível. Os objetos psicanalíticos não são artísticos, porque os critérios que definem um objeto como artístico são aqueles que definem as obras de arte. E o psicanalista não faz obra de arte. O psicanalista faz obra psicanalítica. Há uma especificidade, não é? Por isso que a relação dos psicanalistas com a arte, às vezes, é equivocada, porque eles tomam o objeto artístico como se fosse psicanálise, e não é. É outra coisa, tá certo? Então, nós temos que fazer essa diferença, fica melhor para nós, nos dá muito mais liberdade para podermos lidar com os objetos. Tá certo? Agora, quando o Meltzer fala na Apreensão do Belo, que é um livro que eu amo, adoro esse livro, quando ele fala de objeto estético, ele não está falando de objeto artístico. A mãe contemplada, a beleza da mãe comum, feita pelo bebê, a descoberta do mundo, feita pelo bebê através da beleza da mãe, ele não fala da mãe como beleza artística, como objeto artístico, é objeto estético, é outra coisa, não é? É outro campo. Tá? Então, isso eu acho que é importante a gente discriminar, não é? Ou seja, a prática psicanalítica ela não é artística, ela é uma prática, pode ser uma prática estética, não necessariamente, porque nem todo psicanalista trabalha nesse registro, tá certo? Mas ela pode ser uma prática estética, a interpretação pode ter um efeito estético, agora a arte é outra coisa, não é? É basicamente isso, acho que... Por lo menos podemos tener en la interpretación. Podemos ter na interpretação um pouco de criatividade. E vamos, dessa forma, nos aproximando. Exatamente, é isso. Criatividade. Novamente. Muchas gracias a los dos. Adriana, vos querías cerrar? Obrigada aos dois. Você queria fazer um encerramento, Adriana? Que realmente... dentro da teoria da psicanálise vincular, que alguns de nós da comissão trabalham, é muito interessante vocês trouxeram de diferentes formas, de diferentes abordagens, conceitos muito próximos, por exemplo, ao entre, a testemunha, a intervenção, que são conceitos da psicanálise vincular, mas que foram trazidos por vocês desde outras perspectivas, claro, com outras matizes conceituais, mas muito próximos disso que a gente pode observar que traz Janine e Berenstein dentro da psicanálise vincular.
Eu acho que esse diálogo, essa conversa, essa coisa que todas as teorias interagindo, né, e se aproximando, aonde essa interpretação descolada de uma vivência atual, cultural, acontecimental, né, não exista, eu acho que essa psicanálise já morreu, né, não sei. Em alguns lugares ainda se faz, né, mas eu acho que a atualidade está trazendo toda essa questão, né. Bom, eu queria agradecer muitíssimo, muitíssimo a participação de todos, a participação do João, as ideias do João, as ideias da Ade, né? Eu acho que foi excelente essa construção que a gente pôde fazer dentro da América Latina toda. Não sei se vocês perceberam como que todos estamos espalhados, né? Temos aqui gente de Miami, de Quebec, da França, né? Até para lá da América Latina assistindo. Então, eu estou muito feliz, muito contente com esse evento, muito agradecida pela participação de todos, tá? Eu quero só encerrar também dizendo que este vídeo, tá, nas duas línguas, em português e em espanhol, vai subir para o YouTube da FEPAL e para o YouTube da Sociedade de Ribeirão, a versão em português, e que os trabalhos, volto a reiterar, subirão para a BBPSI. E quem sabe a gente tem a oportunidade de ver esses trabalhos também publicados, né, em alguma revista, quem sabe, né? Da outra vez a gente conseguiu isso, né? A Mariana Cantarelli subiu o trabalho dela para uma revista, estão no BBPSI, no YouTube da FEPAL, mas vai ser levado a uma revista internacional o trabalho dela, tá bom? Então, muito obrigado e parabéns. Gracias. Parabéns a todos. Gracias. Parabéns. Podemos abrir los micrófonos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muito obrigado. El próximo encuentro entre. O Muito próximo obrigado. encontro entre no semestre que vem. Muito obrigado, muito obrigado.